uma das fraternidades mais tradicionais que aborda a filosofia Rosa Cruz. Hoje eu irei falar sobre a Fraternitas Rosacruciana Antiqua. Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Wendel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, já tem uma playlist aqui no canal onde eu falo diversas ordens, organizações e que vocês sempre estão sugerindo novas organizações, novas escolas. Para aqueles que estão buscando, aqueles que querem uma menção aqui no canal sobre essa fraternidade, hoje irei falar sobre a FRA. Uma das diversas ordens que aborda essa questão da filosofia Rosa Cruz, essa questão rosacruciana. Pessoal, bom, desde o século XVII, desde a publicação ou a declaração dos Manifestos Rosa Cruzes, de 1614, 1615, 1616, o Frama Fraternate, o Confesso Fraternate e as núpcias alquímica de Christian Rosenkreuz, escolas, diversos movimentos que surgiram a partir desse ponto. Então hoje iremos abordar justamente uma dessas escolas que é fortemente tradicional, que é muito presente aqui no Brasil, então é importantíssimo a gente falar e abordar um pouco, explorar sobre essa escola. A idealização da FRA foi influenciada por diversos fatores e inspirações durante o tempo. Estima-se que já em 1921, Dr. Krumm-Heller apresentava-se publicamente ao lado de Theodor Heuss, tem o nome iniciático de Peregrinos, como membro do Círculo Hermético de Rosacruzes alemães. Pouco tempo depois, Krumm-Heller anunciava em sua revista Rosa Cruz a criação de uma nova seção sobre auspícios e proteção do Templo Central, chamado Fadas e Mosqueteiros Rosa Cruz. Em 1928, foi fundada a FRA pelo Arnold Krumm-Heller, que era médico, um grande ocultista alemão, conhecido e respeitado em vários círculos esotéricos, tais quais a Ordem Martinista, Hermetic Brotherhood of Luxor, Ordem Templo Oriente, que já tem um vídeo aqui disponível no canal, essa justamente de Theodor Heuss, também foi patriarca da Igreja Gnóstica. É conhecido também como Mestre Iracocha. A Fraternidade Rosacruciana Antiqua, a FRA, ainda hoje é uma das mais tradicionais fraternidades Rosacruzes com forte influência do gnosticismo, centrada no seu livro intitulado Pistis Sophia. A mesma possui uma forte estrutura e ramificações e está presente inclusive na América Latina. Ela encontra-se vinculada à Eclésia Gnóstica. É muito importante essa questão de gnóstica, de uma questão de tradição, que estima-se que essa questão de tradição, de passar um conhecimento iniciático, um conhecimento além desse conhecimento que a gente tem normalmente aqui no mundo profano. Então a própria ordem, no site dela, ela menciona historicamente esses conhecimentos passando de grupos em grupos, de lugares em lugares, até finalmente culminar na publicação e na declaração dos Manifestos Rosa Cruzes. Então essa ligação, essa estreita ligação entre o gnosticismo e o rosacrucianismo, a alquimia, tudo isso é explorado dentro dessa fraternidade. No Brasil, a organização foi instalada em São Paulo em 1933 pelo italiano Giuseppe Cagliostro Cambareri, sobre a denominação Augusta Fraternidade Branca Rosa Cruz Antiga. Ainda no mesmo ano, sua sede foi transferida para o Rio de Janeiro e a sua direção confiada a Joaquim Soares de Oliveira, claro, influenciado na época pelo então Rio de Janeiro sendo a capital do Brasil. E foi em 1940 foi deliberada e aprovada em Assembleia Geral a alteração da denominação da sociedade
para finalmente Fraternitas Rosacruciana Antiqua. Então esse nome FRA que estamos abordando hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, óbvio, um momento muito complicado para diversas ordens que existiam naquela época, a FRA acabou perdendo seu contato com a sede lá na Alemanha. E dizem que foi esse um fator muito importante para a aproximação da FRA com a Fraternidade Rosa Crucis, que é a FRC, a Irmandade fundada e sediada nos Estados Unidos. A estrutura hoje da fraternidade ela está presente em diversos lugares aqui mesmo no Brasil. Por exemplo, Goiânia, Juiz de Fora, Niterói, Santos Dumont, São Paulo, Recife, o próprio Rio de Janeiro, e também está presente fora do país. Para aqueles que desejam ingressar na FRA, mas estão em possibilidade de comparecer ao local específico, eles mantêm um sistema de autotreinamento e desenvolvimento dos estudantes à distância através de curso por correspondência, tá ok? Então pesquise no site qual é o local que você se encontra mais próximo de você. A direção da Fraternidade Rosacruciana Antiqua está sobre o soberano comendador Luiz Carlos Martins. Então não sei até que ponto essa informação está atualizada no site. Então aqui o vídeo tem um teor cultural, tem um teor informativo. Jamais irá dispensar você mesmo procurar no próprio site da ordem, na informação, com certeza lá tem contato, e esse é o caminho mais ideal para você ter maiores informações sobre essa organização. Essa filosofia Rosa Cruz, muito ligada à gnóstica, à alquimia, então é muito interessante a forma que eles abordam essa questão, esse ponto, tá? Uma instituição que eles têm como uma instituição espiritualista, religiosa, mística, eclética e cristã. Então todas essas características que amplamente aceita diversos tipos de pessoas, de culturas, então sem problema com essa questão. A FRA não tem fins lucrativos, nem fins políticos, vive evidentemente de contribuições de seus membros, é óbvio, para comportar toda a infraestrutura da questão. Dizem eles que vivem para a grande obra, orientar as pessoas que desejam se despertar, ir para a luz, se desenvolver. Na verdade, esse é o objetivo de muitas escolas de iniciações: despertar o ser humano para a luz, despertar essa nova consciência. É o que chamam muitas vezes dos Rosacruzes da verdadeira alquimia. Eles denominam a doutrina, a filosofia Rosa Cruz como um conjunto de estudos ou de considerações que tendem a reunir uma ordem determinada de acontecimentos em números de princípios que lhes servem como fundamentos. Eles estudam muitas leis divinas que regem a vida do ser humano e organiza toda a natureza, como por exemplo a lei do karma, a constituição do macrocosmo e do microcosmo. A Pistisofia, que eu mencionei lá no início, a Bíblia gnóstica, é outra fonte indispensável para esses Rosacruzes. Mas é no silêncio da meditação, no recolher-se do seu interior e no seu íntimo, que o aspirante encontra o verdadeiro caminho para a sua iniciação, para a iluminação do seu ser e para a realização da grande obra. Você terá contato sobre a questão de ciência oculta, que é justamente o que eles defendem como saber e principalmente a base da alquimia. Originariamente, a FRA possui apenas um círculo externo e um círculo interno. Essa base que a gente tem em várias ordens de iniciações, círculos e círculos, isso é muito comum dentro das ordens, então essa configuração também se apresenta dentro da FRA. O mestre Viracocha deixou diversas instruções, algumas delas espalhadas por seus livros, artigos e outras reservadas aos membros de Fraternidade Rosacruciana Antiqua. Então, basicamente, é isso que permeia a doutrina, os ensinamentos que seus membros se beneficiam fazendo parte dessa fraternidade. Porém, pessoal, essa organização, como muitas outras, também tem fortes atividades culturais,
sociais, assistenciais, estudantis, espiritualistas. Então tudo isso no sentido espiritualista de rituais e missas, ok? Então tudo isso faz parte também do programa de atividade dessa organização. Sendo iniciado, você poderá participar de todas elas, é claro. Não sendo ainda um iniciado dessa fraternidade, você poderá frequentar as aulas fundamentais, missas gnósticas, algumas palestras ou programas culturais. A FRA organiza os iniciados em 3 graus de estudos, tá bom? Dentro dessa atividade, e também, pessoal, tem biblioteca, que somente os irmãos têm acesso a esse serviço, a esse benefício, vamos dizer assim. Então é uma estrutura complexa. Caso você queira conhecer a ordem, é muito interessante você tentar participar desses eventos. Então meu conselho é pesquisar bastante, veja que é isso que você quer, se é esse mesmo caminho, e é evidente se essa ordem vai saciar essa sua necessidade espiritual. E é evidente, pessoal, que eu sempre procuro alertar que esse não é um caminho de uma mão única. Então não é só você que tem que ver os benefícios da ordem, não é só você que tem que ver o que a ordem te atende, o que ela vai te saciar. Você, como membro dessa ordem, tem que se dedicar para fortalecer ela ainda mais com os seus propósitos, os seus princípios, se tornar realmente um membro que não precisa nem dizer que é um Rosa Cruz, que não precisa nem dizer que é de alguma religião ou outra. Seu próprio comportamento, seu caráter, o que você demonstra, o seu verdadeiro testemunho será o seu fruto, será o que as pessoas vão reconhecer em você como uma pessoa diferente, uma pessoa seleta, uma pessoa que segue realmente uma filosofia que transforma a vida. Então, você transformando a sua vida, você irá transformar todos à sua volta. Então, isso é uma coisa também muito importante que eu gosto sempre de pontuar em meus vídeos. Quer participar de uma religião, de uma organização, de uma ordem? O que você pode fazer para acrescentar ainda mais a estrutura dessa ordem? O que você pode fazer para acrescentar ainda mais a missão, os objetivos dessa ordem? Isso é algo que a gente precisa sempre estar refletindo. Se você é membro dessa organização, deixa aí no comentário quais são os benefícios, o que te atraiu, o que você acha de interessante, para incrementar ainda mais esse vídeo e pessoas que estão buscando sobre essa organização. Se você nunca ouviu falar, deixa aí no comentário o que você achou, se ficou alguma dúvida, quem sabe a gente interage também aí no comentário, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e até a próxima. Valeu!